Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Em maio eu li 8 livros e aproveita a vinheta para se inscrever porque logo depois dela eu já vou contar para vocês quais foram eles. Começar o vídeo falando de um lançamento agora de junho, que é o Eu Quero Mais, da Tayana Alves, que é o romance de estreia da autora. O livro foi autopublicado em formato de e-book lá na Amazon, tá disponível no Kindle Unlimited, e aproveitando, os 50 primeiros que lerem e avaliarem na Amazon e os 30 primeiros que lerem e avaliarem no Scooby vão ganhar um brinde especial. Confiram nas redes sociais da Tayana, aqui no box de informações, para saber mais detalhes dessa promoção. E o Eu Quero Mais vai trazer a história da Lizzie, que é uma jovem que cresceu no interior do Rio de Janeiro, até que ela decidiu que ela queria mais da vida dela e foi para São Paulo para estudar jornalismo. Ela recebeu muito apoio do melhor amigo dela, que é o Joaquim, e chegando lá, ainda se sentindo muito sozinha, ela vai conhecer o Breno, que é um estudante ali também do curso, que também tem seus motivos para se sentir sozinho, isolado, e eles vão encontrar esse apoio, esse conforto um no outro. E enquanto ela vai passando, por todo esse processo de você mudar de cidade, de você descobrir mais sobre quem você é, outros aspectos vão surgindo na vida dela, nas relações que vão se desenvolvendo ali. E esse é um livro que me despertou muitos sentimentos contraditórios. Como a Elizabeth está nesse processo de descobrir o que ela quer, descobrir quem ela é, ela passa por muitos erros e acertos. Acompanhado disso, ela vai passar por relações que não são nem um pouco saudáveis. E tudo isso traz sentimentos que são muito dolorosos ali na leitura. Eu tive dificuldade ali, principalmente com os relacionamentos que são desenvolvidos, com a história de amor que é contada. Eu questionei o final do livro pela forma de como ele acontece, não pelo acontecimento em si. Então foi um livro que despertou sensações contraditórias em mim, mas acho que o principal dele é discutir os temas que ele traz. Tanto a questão dos relacionamentos abusivos, e eu acho que ele traz isso de uma forma que é muito real, no sentido de você realmente ver como funciona a cabeça de uma pessoa que tá dentro desse relacionamento, de que tá sofrendo o abuso, quanto o principal tema do livro, que é a questão do racismo. A Elizabeth é uma protagonista negra e ele vai falar muito da questão do racismo estrutural na nossa sociedade. Ele vai apontar como esse racismo aparece, como ele muitas vezes é mascarado por coisas que as pessoas às vezes acham que não é racismo e é preconceito. Então é muito importante a gente ter visibilidade para esse assunto, e a gente vê isso acontecendo por uma autora que é negra, que tá conquistando esse espaço. É um espaço que precisa ser conquistado, que precisa ser dominado cada vez mais pelos mais diversos tipos de representatividade. Minha outra leitura também foi feita em e-book, é um e-book que também está disponível no Kindle Unlimited, que é o A Dama dos Loucos, da Francine Cândido. E nessa história aqui, a protagonista ela tá em busca do passado dela, descobrir as próprias origens, e por conta de uma carta que ela recebe, ela vai acabar chegando num sanatório administrado pela Dama dos Loucos. E a partir da conversa que ela vai travar com essa dama, com essa mulher misteriosa, que a protagonista vai descobrir mais sobre si. Esse é um livro de terror psicológico e eu fiquei admirada com a capacidade da Francine Cândido, tanto criar uma leitura que é muito envolvente, com passagens cheias de frases de impacto que são assim super bonitas, enfim, que é uma narrativa que realmente brilha aos olhos e criando uma atmosfera que ao mesmo tempo é tão repugnante. Então o livro ele tem toda essa atmosfera do horror. A história se passa na transição dos séculos XVIII para o XIX na França, então ele tem todo esse contexto histórico da França muito presente, que dá um tom muito importante ali para a narrativa também. E a descrição da degradação das ruas de Paris, tudo isso contribui para essa atmosfera do horror. Vai mostrando que o principal horror dessa história não é o horror sobrenatural, mas é o horror humano. A história como um todo é muito bem construída. A gente tem essa mescla de histórias do passado e do presente que contribuem para a construção narrativa. A gente tem reviravolta no final. Então é um livro que, por mais que eu não tenha feito aquela leitura frenética, porque terror não é muito o tipo de leitura que eu tô acostumada a fazer, foi uma história que me agradou, por toda a construção dela e principalmente pela voz narrativa que a Francine Cândido deu ali. Depois, minha outra leitura foi do livro mais complexo que eu li no mês, que foi um livro que eu li pra faculdade, que é o 1004, do Ben Lerner. E aqui a gente vai ter a história de um escritor que acabou de receber a notícia de que ele tem uma doença cardíaca e que se der algum problema ali com as veias dele, ele pode vir a morrer. Além disso, ele recebeu a proposta de transformar um conto que ele escreveu, que foi muito bem sucedido, transformar esse conto num livro. Ele já recebeu um grande adiantamento pra fazer isso. A melhor amiga dele acabou de propor pra ele ser doador de esperma de um filho que ela quer ter. E pra coroar isso tudo, também tem uma tempestade chegando ali em Nova York. E a gente vai vendo essa história se desenvolvendo por meio
meio de todas essas perspectivas que vão criar desdobramentos futuros, né? Possibilidades de acontecimentos futuros. Ele não é um livro que vai seguir uma história de fato linear. A gente tem muitas histórias que são contadas pro protagonista, não necessariamente é o protagonista que tá vivendo, mas é a interação que ele tem com essas pessoas, vão fazendo as histórias chegarem pra ele. É um livro que acaba sendo múltiplo por causa também das mesclas de gênero que tem aqui. Então a gente tem trechos de poesia, a gente tem uma palestra que o próprio Ben Lerner deu e tá mesclada aqui. Então a gente também não tem uma delimitação muito clara entre o que é ficção e o que é não ficção, o quanto o protagonista aqui tem do Ben Lerner e tudo mais. A gente tem essa mescla entre autor e narrador. O livro ele tenta capturar então a sensação de coletividade que nasce a partir da iminência de uma catástrofe. Então o protagonista ele tá passando por uma catástrofe pessoal, tá vivenciando uma catástrofe que é coletiva, e quais são as possibilidades de futuro que vão emergir dessas situações. Depois eu fiz a leitura de um livro que já tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal, que foi uma leitura muito gostosa, que é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Aqui a gente tem a história de uma mulher que ela está internada num hospital psiquiátrico já há 7 anos, e desde que ela foi internada ela nunca mais disse uma palavra. E ela foi trancada lá porque ela matou o próprio marido. A história toda é contada pela visão do psicólogo que se propõe a tratar dela, então ele vai trabalhar nesse hospital psiquiátrico em que ela está internada, e pouco a pouco a gente vai vendo, através desse fascínio que ele sente por ela, quais são os segredos que ela e a história como um todo escondem. O que eu mais gostei do livro foi essa relação que ele tem com a psicologia, então esse olhar do narrador que ele tem para toda a história, de como ele traz essas informações analisando a personagem, tentando explicar tudo aquilo que aconteceu entre ela. Existe um paralelo muito grande entre ela e ele, então a gente vai vendo também como ele superou as próprias dificuldades, as próprias barreiras, e qual é o olhar psicológico que existe disso tudo. Foi isso que eu mais gostei na leitura. A trama como um todo, ela acaba sendo interessante por si só, porque a gente fica querendo saber o porquê que ela nunca mais falou, o que foi que de fato aconteceu naquela noite. Então isso traz um gás aqui pra leitura, a narrativa é muito fluida e muito envolvente, então foi um livro que eu não consegui parar de ler de fato, não tive vontade de parar de ler. Eu não achei o livro tão surpreendente como boa parte das pessoas, né, estão sentindo sobre ele, mas isso não fez a leitura menos interessante. Outro e-book que eu li esse mês foi o Quando Tudo Ruir, da Lola Salgado, que eu também resenhei aqui no canal. O livro também tá disponível no Kindle Unlimited, e foi com certeza o livro que mais me emocionou no mês. Aqui a gente vai conhecer a história da Alana e do Martim. A Alana era aquela jovem com um futuro super promissor, ela já tinha uma carreira de modelo estabelecida desde criança. Quando ela sofreu um acidente, teve a perna amputada e viu o futuro dela se modificar por inteiro a partir disso. E aí ela vai conhecer na escola o Martim, que é um novo aluno, aquele garoto que não tem contato com ninguém, que ele se fecha o máximo possível para todas as pessoas e que ele carrega ali muitas cicatrizes físicas e psicológicas por conta de todos os abusos que ele sofre dentro de casa, na própria família. Esse, como eu falei, foi um livro que foi extremamente emocional. A Lola tem uma narrativa que ela é muito fluida e que faz com que a gente se conecte de imediato com as personagens, que a gente sinta tudo aquilo que elas estão sentindo. E as duas personagens estão passando por momentos extremamente delicados e dolorosos, então não tem como a gente não sofrer com elas. Mas apesar do livro ter passagens que são muito dolorosas e muito difíceis, ele não é um livro sobre a dor, ele é um livro de esperança. A mensagem principal dele é uma mensagem extremamente importante, em que é possível você superar essas dificuldades, sejam elas quais forem. E fala da importância de você ter um apoio, seja familiar, seja de amigos, e principalmente de você ter tratamento psicológico pra isso. Enfim, se eu já tinha virado fã da Lola, lendo os chiquilites dela, com esse livro ela consolidou ali a posição dela como uma das minhas autoras nacionais contemporâneas favoritas. Depois de toda essa intensidade, eu passei por uma leitura que foi mais lightzinha e super gostosa de fazer, que é Um Amor de Inverno, da Carrie Elks, o segundo livro da série das irmãs Shakespeare, lembrando que cada um dos livros dessa série pode ser lido de maneira independente. E aqui a gente vai conhecer a história da Kit Shakespeare, que é uma estudante de cinema que precisa urgentemente fazer um estágio para poder concluir o curso, só que ela é péssima com entrevistas de emprego, e mesmo que ela seja uma ótima estudante, com isso ela não consegue uma vaga. E aí ela vai encontrar a oportunidade de trabalhar de babá do filho de um grande produtor ali da indústria cultural, e ela vai ver, a partir dessa possibilidade, uma chance de tentar se aproximar
aproximar desse produtor e tentar conquistar a vaga que ela precisa. Só que indo pra lá, ela vai conhecer o irmão mal encarado desse produtor, que parece que não tá afim de facilitar em nada pra ela. E aí a gente vai ter aquele desenvolvimento daquele romance cão e gato, das personagens que se odeiam inicialmente, mas que tem aquela atração toda entre elas, que é um clichê super gostosinho da gente encontrar, né, em livros do tipo. Inicialmente eu também quis brigar com esse mocinho da história, porque ele tem umas atitudes no começo que dá vontade de dar uns tapas ali nele. Mas é muito gostoso a gente vendo pouco a pouco como o personagem vai se mostrando mais do que ele é. Ele tem toda uma carga de traumas que ele também carrega, e pouco a pouco a gente vai descobrir as situações pelas quais ele passou. Isso traz uma carga de suspensezinho aqui pra história. A narrativa da Carrie Elkes é uma narrativa super leve, o livro é escrito em terceira pessoa, então é um livro que dá pra você ler assim sem maiores preocupações, livro pra você realmente passar o tempo. E o que eu mais gostei desse livro é que ele faz aqui uma espécie de releitura de A Bela e a Fera. E em vários momentos ele tem conexões com a história, ele chega a mencionar a Bela e a Fera, e como uma grande fã, né, desse conto de fadas, eu adoro tudo que é relacionado a ele. O último e-book que eu li no mês foi o Hoje Está um Dia Morto, do André de Leones, que acho que foi o melhor livro que eu li no mês, se transformou num dos meus livros favoritos do ano. O livro deu origem ao filme Dias Vazios, que teve pré-estreia agora no final de maio, e ele vai trazer a história de dois jovens, que são o Jean e a Fabiana, durante um dia da vida deles. Então o livro se passa num período de 24 horas, acontecendo numa cidadezinha do interior do centro-oeste brasileiro, numa cidade em que nada acontece. Essa situação da cidade como um todo causa uma ausência de perspectiva muito grande nesses jovens. Então a vida do Jean, principalmente, né, que é a perspectiva de quem a gente acompanha aqui na história, é carregada por melancolias, é carregada por esse tédio, é carregada por essa ausência de perspectiva, por essa sensação de que não há um futuro possível. O André de Leones, por mais que ele esteja fazendo uma história que basicamente é sobre esse tédio, sobre essas ausências, ele tem uma escrita que é muito ágil. Então foi um livro que eu li em basicamente 2 horas, porque eu não conseguia parar de ler. Ele consegue captar muito bem todos esses conflitos internos que as personagens sentem. O livro também tem muitas referências musicais, literárias, porque é basicamente a isso que os personagens se apegam, é isso que eles têm pra preencher a vida deles. E por fim, eu fechei o mês com uma leitura também deliciosa, que eu também fiz vídeo resenha sobre ela aqui no canal, que é o Ao Seu Lado, o lançamento da Casey West. E aqui no caso a gente vai ter a história de uma protagonista que vai passar um final de semana inteiro preso dentro de uma biblioteca. E não só isso, ela vai ficar presa junto com o garoto bad boy ali da escola dela, com quem ela não tem nenhum contato. E é por causa desse acontecimento que ela vai começar a descobrir que esse garoto é mais do que ela imaginava. A Casey West, ela tem uma escrita que é muito gostosa, é muito fluida, então esse também é um daqueles livros bem rapidinhos de você fazer a leitura. Ela não fica se prendendo muito, né, aos acontecimentos, por isso a história também ganha velocidade. Pode ser que alguns aspectos pareçam de uma forma mais superficiais. Pra mim, a leitura funcionou muito bem, eu não senti superficialidade, na verdade eu senti que essa era uma característica de fato do livro, que a intenção dele não era de se aprofundar, mas de trazer essa história com uma velocidade ali um pouco maior. Eu me identifiquei muito com a protagonista também. Ela sofre com crises de ansiedade, e eu acho que isso também ficou bem demonstrado aqui, a maneira de como isso impacta ela, de como ela tem dificuldade em lidar com a própria condição, de quanto ela tenta esconder isso dos amigos. Ela é aquela personagem que se preocupa demais com o que as pessoas pensam dela, tá o tempo todo preocupada demais, seja lá com qual for o aspecto. E eu acho que essa questão da preocupação excessiva dela também, de como isso foi demonstrado, foi um dos aspectos que eu mais gostei no livro. Eu gostei muito também do romance em si. Ela vai passar por aquele conflito de que ela era interessada num garoto, de repente ela se vê agora interessada por outro. As personagens são todas muito cativantes, que foi uma coisa que eu gostei muito também na história. O único ponto, né, que eu deixo aqui é que eu acho que o final foi muito abrupto, foi um final muito rápido, que deixou também algumas pontas soltas, mas que por outro lado também ele teve o aspecto positivo, que foi de mostrar o quanto as preocupações da protagonista como um todo são infundadas, como de fato às vezes acontece com a gente. A gente às vezes fica se preocupando, e de repente a gente vê que não era nada daquilo, e é a sensação que o livro acaba deixando. Conta pra mim aqui nos comentários que livros vocês leram em maio, desses livros que eu li, quais chamaram a atenção de vocês, quais vocês também já leram, qual foi a opinião de vocês. Gosto muito de conversar com vocês, então deixa aqui as impressões. E se você gostou do vídeo, também não esquece de deixar a curtida, porque a curtida também ajuda bastante por aqui. Se você ainda não tiver inscrito, se inscreva, seja bem-vindo, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, e me acompanhe também nas outras redes sociais da Minha Vida Literária, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.